Entendi. Beleza. Nossa, nem passar a perna na E o alívio só veio quando o Ronaldo soltou. Ele sabe que vai bater no goleiro e vai cair. E aí, o Acre marca pênalti. Agora, de qualquer forma, então ele ia bater no goleiro, não, Ronaldo? Ele podia pular por cima do goleiro. Era muito mais fácil para ele pular por cima e fazer um gol. Parte da manhã, quando a gente chega aqui, a gente fala com as emissoras afiliadas da Globo, em todos os estados do Brasil, com nossas praças nas principais capitais. A gente dá uma olhada nos jornais, agências, vê o que está acontecendo no mundo, com os escritórios de Londres, Nova York, com nossos correspondentes que estão em outros lugares do mundo. Aí eu vou a Tel Aviv e vou tirar visto para o Egito. E assim que der, talvez no outro fim de semana, eu vou dar um pulo no Egito. E aí eu vou fazer a matéria da Cidade dos Mortos, Eric. Queria te avisar porque o trânsito na cidade del Nó fechou o Rebouças, então a gente vai ficar meia hora atrasado, mais ou menos. Peraí, aqui na lojinha de Por favor, eu preciso falar com o Tadeu. Agora ele... A gente tem uma imagem excelente de um campo de futebol aqui que está parecendo uma piscina, inundado com a água. Então, de repente, se vocês quiserem topar aí um VT, a gente pode fechar com o Amorim. Tá, e eles vão soltar algum outro novo boletim? O Tunico fazendo salário mínimo. Isso. Poli com silicone. Isso. Rodrigo termina a construção. 3, 2, 1. A primeira prioridade é falar logo com os correspondentes em Jerusalém, Roma, Paris e Londres, porque eles estão à nossa frente no fuso horário. A cerca pode continuar existindo, mas pelo menos num trecho de 30 quilômetros o traçado terá que ser mudado. Então é importante a gente combinar desde cedo o que eles vão ter para aquele dia para o Jornal Nacional. Presidente, bom dia. Negócio, prazer em vê-lo, tudo bem? Prazer em recebê-lo. Muito obrigado. Tudo bem, presidente? Como é que tá? Bem, você. Não, mas aí o único problema é... Sabe o que eu acho que pode pegar? A OAB sempre fala mal. Ou seja, a OAB vai dar um pau. Eu acho que talvez aí a gente já tenha um molho da matéria. Porque o Lula vai ter que entrar muito e sair calado. Quando o Bonner chega aqui, a gente já apresenta para ele uma previsão do que a gente tem de notícia, de factual, do que está acontecendo no mundo, no Brasil. E do que a gente tem de material produzido para ele saber como é que ele pode montar o jornal aquele dia. Ô Vini, eu tô vendo aqui a previsão que vocês mandaram aí, o Nery mandou do dia. Tá tranquilão o dia, né? Tá dia leve hoje. Sai ainda com a felicidade de ter vitória contra a Argentina, dessa um molhozinho bom pro fim. A direção do jornalismo da Globo participa do Jornal Nacional muito frequentemente, porque nós da redação levamos à direção as questões. Isso é algo que talvez não fique muito claro para o público. Qual é a diferença? A diferença é que a direção não costuma pôr o dedo no JN pelo prazer de botar o dedo ou pela necessidade sentida de controlar alguma coisa. Ao contrário, por uma questão de lealdade e de humildade que temos aqui, diante de dúvidas editoriais, eu as levo ao meu superior hierárquico, que é o Ali Kamel. O que existe no Jornal Nacional é um ambiente de extrema liberdade, né?
muita discussão em torno das matérias, mas sem nenhum monstro sagrado, sem monstros sagrados no plural. O que existe são profissionais altamente gabaritados, né, lutando para que as reportagens e as matérias sejam as melhores possíveis. O resultado disso só pode ser um jornal nacional de altíssima qualidade. A reunião de caixa do Jornal Nacional começa às 10h30 da manhã. Ela tem esse nome porque no passado o dispositivo utilizado para torná-la possível assemelhava-se a uma caixa de sapato. Ela era chamada, inclusive, de reunião de caixa de sapato. Caixa virou só o apelido posterior. Hoje esse equipamento é pequenininho e nós ali naquele momento temos acesso em viva voz com as 6 localidades que mais frequentemente fornecem material jornalístico para o JN, que são grandes centros produtores de notícia factual, fatos do dia, nossa grande vocação. Ok, vamos começar a reunião do Jornal Nacional. Bom dia, Nova York. William, bom dia. Cesare, eu vi aqui na tua previsão 2 propostas de VT, uma com petróleo e a outra com o livro da ONU. Eu não sei se petróleo a gente vai emplacar um VT com repórter hoje, porque como o preço ontem já tinha caído antes dessa reunião, a gente talvez se satisfaça com uma nota sobre o tema. Já saiu uma decisão previsível, eles vão aumentar a produção de petróleo. Reduzir ainda mais o preço do barril. Não sei, eu acho que o assunto é importante. A gente poderia fechar uma coisinha curta por aqui com a Zenha. Então tá bom, então o Azenha fecha o negócio. Vamos fazer um enxutinho? Um minutinho e 20 no máximo. 1h20 tá grande. 1 minuto e 10. 1h10, fechamos. Fechamos. Londres, o show tá voltando de Paris, não é isso? Nosso Gonçalo já está na caixa. Gonçalo, você tá aí, Gonçalo? Bom dia, William. Bom dia, meu velho. Hoje com VT de repórter aí, não tá se justificando nada, pelo que eu tô vendo, né? Não, a princípio não. Teve um problema hoje no controle aéreo aqui da Grã-Bretanha. Um caos pela manhã nos aeroportos, mas a foi normalizado. Acho que por enquanto, por hoje é só. Obrigado de qualquer maneira pela participação, tá? Ok, bom dia a todos. Boa tarde aí para vocês em Londres. O foco principal seria esse, o bem-estar social. O projeto já... Sim, porque nós verificamos que se está demitindo de pessoas idosas, as pessoas fogem do mercado de trabalho, não tem mais condições de ter. Então, é um processo permanente. O Heraldo já teve o café da manhã dele com o Sarney? Ele está tomando café agora com o Sarney. Deve estar falando aí sobre salário mínimo, então, que é o assunto do dia. Então, a gente tem que esperar o resultado desse café para ver se isso aí vale VT ou se a gente vai de comentário com o Franklin, que também é outra alternativa para esse assunto hoje. Só uma coisa, o Lau hoje depõe. São Paulo ainda não tem na mão um VT garantido, ou tem? Rô? Tá ouvindo? Hoje o que a gente está correndo atrás é de começar a abrir os pacotes, o que foi apreendido por lá. Eu estou contando que eu vou ter um VT sim, embora entre naquela fase que nessa hora do dia eu não sei te dizer qual seria. Tá, de qualquer maneira, Brasília tem que acompanhar, viu, Afonso? Bom, tem uma coisa a mais aí nessa história. A CPI da pirataria está se reunindo agora de manhã e deve adiar a leitura do relatório final, exatamente para incluir o depoimento que o Lau deve fazer na CPI na próxima terça. Isto já dá a Brasília um pezinho melhor para fechar o VT. Vamos ver ao longo do dia o que o Tralli consegue. Se tiver alguma coisa sensacional dos documentos, a gente joga para Sampa, senão fica com Brasília o VT. Quem é o repórter? Eu posso botar o Kovalik nisso. Faz isso, pode fazer. Ok, vamos para São Paulo agora. Farinha de mandioca. A gente está querendo fazer uma dobradinha aqui, mostrar em São Paulo
como que as pessoas se viram com o salário mínimo, o poder de compra desse salário mínimo dividindo com uma praça do Nordeste. Tem duas observações que a gente tem que fazer. A primeira delas é aquela comparação muito útil em relação à cesta básica. A segunda coisa que a gente deve considerar é aquela informação segundo a qual o salário mínimo hoje no Brasil é fortemente associado à Previdência. Para manter o mesmo poder de compra, o valor do salário mínimo hoje deveria ser de R$ 846. Silicone Indeniza está confirmado para hoje? Está confirmado. Eu tenho uma moça, uma advogada que fez uma prótese mamária, teve problemas de depressão, e uma manicure que teve que tirar uma parte da mama para tirar um nódulo, e depois ela teve enrijecimento de mama. São essas duas personagens. Valeu, obrigado. Um abraço para você. Bom dia, Belo Horizonte. Bom dia, Bonner. Tudo bem? Sim, né, Clécio? Vamos falar com a praça que vai nos oferecer disparado o melhor VT do dia. Tino Marcos. E ele já me entendeu e enfiou a bola onde eu queria. Tem aquela outra oferta também aí do material do Blatter, né? A coletiva sobre a outra Copa. E aí o Guilherme Mendes é que em princípio fecharia, ok? Tá legal. A gente vai avaliar isso depois, ver se isso é com repórter ou sem repórter. A gente conversa mais pra frente então. Obrigado, Clécio. Ok, é isso aí por enquanto. Um abraço. Bom dia, Rio. Eu acho que caberia a gente fazer uma suíte desse caso lá da Casa de Custódia em cima dessa questão da falta de informações do governo do Estado. Não saiu até agora uma lista oficial de mortos, os parentes reclamam que não sabem. Ninguém entrou lá, eles não deixaram direitos humanos entrarem lá, divulgaram ontem só aquelas fotos, foram pouquíssimas fotos que não mostram muita coisa. Eu acho que ainda vale a gente investir nessa questão aí da falta de segurança, porque é um assunto grave, sério. Hoje na sessão de cartas dos leitores do Globo a maior parte foi isso, e você vê que não tem informação, né? A gente está carente de informação nisso aí. Ele fica fora dessa reunião, do ambiente geográfico da reunião, da sala de reuniões, porque isso é um procedimento nosso profilático. É para evitar uma contaminação daquilo que é o pensamento do Jornal Nacional sobre o que de mais importante se deu no Brasil, com o fato inexorável de que somos jornalistas que moramos no Rio de Janeiro. O construtor gastou menos na obra, mas não importa. A tabela oficial diz que essa casa tem que custar mais caro. Custos construção, com André Luiz, hoje é o dia ruim para dar. O dia bom para dar isso vai ser sábado. Recife vai estar mandando VT hoje do navio que eles vão afundar para virar Recife artificial. Estão montando toda aquela estrutura, vão botar helicóptero. VT bonito, né? Eu queria dar um de Porto Alegre, que é sensacional, que é churrasco virou cadeira universitária, um VT maravilhoso. E quem foi que disse que churrasco é coisa Grava eles aqui. Não leva trabalhar sozinho. Deixa ali mesmo. Eles vão lavar a louça depois e eu levo o espetáculo. Fechados. Agora só falta fazer o elefante caber na casinha de cachorro. Fala, doutor, bom dia. Tudo bom? Bem. Olha aqui, vamos decepcionar um pouquinho o make-off, porque logo hoje na gravação o dia não estava muito quente. Fraco. Mas dá para fazer um jornal legal. O Bonner está pensando em abrir com uma matéria de silicone, que são umas brasileiras que entraram na justiça lá nos Estados Unidos, a decisão saiu agora, e não sei porquê elas vão ganhar menos do que as americanas. E é um assunto popular, plástico, brasileiro, todo mundo gosta disso. E tem salário mínimo e aposentado. Dá para fazer um jornal direito. Tem a seleção suíça da Vitória. E tem a seleção a seleção venceu ontem, a gente vai fazer com Bolinha da Argentina. Cornea tá lá e aí vai ficar... E tem Franklin hoje. Tem Franklin hoje. Vai comentar o mínimo. Tá bem legal. A gente sempre diz do contínuo ao executivo. Do porteiro ao diretor do banco, ao presidente de empresa, enfim, todo mundo tem que ser informado, tem que ter esse cuidado da informação do Jornal Nacional. Então, dentro desse aspecto, o jornal tem que ser muito abrangente e, ao mesmo tempo, muito coloquial, para que ele seja compreendido por todos.
Então é uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, mas essa missão do jornal, entender que ele tem que dar todos os dias essas notícias para esses vários públicos que assistem o jornal. Então, a preocupação do jornal tem que ser todo dia que ele seja digerível, que ele seja compreendido por todo esse espectro da população brasileira. Esse 3 de junho de 2004 aparentemente será um dia tranquilo para o Jornal Nacional, dentro daquilo que é o padrão do Jornal Nacional. Eu tenho que ter 1,50, não mais que isso, tá? Quando nós temos mais de um assunto relevante, nós vamos escolher aquele que tem maior apelo popular para abrir. Isso está acontecendo hoje no Jornal Nacional. Então a aposta a essa altura do campeonato, neste momento do dia, a aposta é abrir o jornal com o tema defesa do consumidor. Cidadãs brasileiras que esperaram 10 anos por uma decisão da Justiça dos Estados Unidos estão revoltadas. Elas tiveram problemas com próteses de silicone e vão receber uma indenização bem menor do que as mulheres americanas. Vamos abrir com isso? E em seguida, mantendo ainda a linha de defesa do consumidor, a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações, que muda as regras para ligações nas regiões metropolitanas. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai tornar mais baratas ligações de telefones fixos entre cidades vizinhas, que hoje são cobradas como interurbanos. Fora isso, nós vamos fazer um esforço muito grande para contemplar o público com alguns assuntos que permitam uma respiração no meio daquela carga pesada de temas áridos, como nós dizemos. O Superior Tribunal de Justiça arquivou o inquérito que investigava a governadora do Rio Grande do Norte, Vilma de Faria, do PSB, por suspeita de crimes contra a ordem tributária e contra o sistema financeiro. A história ensina que a percepção que o público tem da gravidade dos temas tende a ser maior quando você não agrupa tudo de uma vez só. Então é desejável que a gente tenha no Jornal Nacional um cardápio um pouco mais variado para, de tempos em tempos, ao longo da exibição do programa, o espectador ter a oportunidade de respirar um pouco. Um barco rebocador aposentado vai se transformar num Recife artificial. Ele foi afundado hoje no litoral de Pernambuco. E nós temos hoje, é um dia especialíssimo para todos os brasileiros, porque o Brasil hoje está comemorando ainda uma vitória espetacular sobre a Argentina no futebol nas eliminatórias da Copa de 2006. Na despedida de Belo Horizonte, os torcedores mostraram que não vão esquecer a exibição do fenômeno. O Boa Noite do Jornal Nacional é um momento especialíssimo. É o momento em que nós, apresentadores, em nome de uma equipe de centenas de pessoas no Brasil inteiro, estamos verdadeiramente desejando uma boa noite para os brasileiros que acompanharam o nosso trabalho. Então, é desejável que nós tenhamos um bom motivo para desejar uma boa noite. Partiu, Ronaldinho, bateu! Gol! Foi ótimo, foi maravilhoso. A torcida correspondeu o tempo todo com a gente. Feliz de novo no Mineirão, né? Feliz de novo. Acho que essa é a minha casa. O Jornal Nacional termina aqui. Outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de Linha Direta. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã.